Boa noite, meninas, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula e hoje nós vamos trabalhar na matéria de matemática. Nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema de numeração decimal, ok? Eu vou fazer a explicação do tema, vou ler o texto e depois vou passar as atividades para vocês. O sistema de numeração que usamos é o sistema de numeração decimal. Nesse sistema, contamos os elementos agrupando-os de 10 em 10 e utilizamos os símbolos de 0 a 9, chamados de algarismo, para representar as quantidades, né? Observe como podemos representar os agrupamentos de 10 em 10 do sistema de numeração decimal utilizando as figuras. Então aqui do lado, ó, que está aparecendo, a gente tem o material dourado, né? Que é esse aqui, que ele é feito de madeira, né? Então, vocês podem perceber que aqui nós temos uma unidade representada por um cubinho, uma dezena representada por uma barra, e percebam que essa barrinha, ela tem 10 unidades. A barrinha é essa daqui. Então, ela tem aqui 10 unidades, que é uma dezena. Aqui do lado, uma centena, né, que é esta placa aqui. Aqui nós temos 100 quadradinhos, né? Nós temos 10 dezenas aqui nessa placa. E a gente tem o cubo, né, que é uma unidade de milhar. Esse cubo eu não tenho aqui comigo para mostrar para vocês, mas aqui representa uma unidade de milhar. Agora, observe a representação do número 1236 com cubinhos, barras, placas e cubos. Aí vocês percebam que aqui, ó, nós temos uma unidade de milhar, que é o cubo, duas centenas, que são as duas placas, né, que contém 100 unidades cada uma, 3 dezenas e 6 unidades. Então, forma 1236, né? Aqui, ó, nós lemos 1236, ok? A gente vai para nossa primeira atividade de fixação, pra gente não esquecer essa explicação que a prof fez. Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, marcou em sua carreira 1281 gols. No entanto, se forem considerados apenas os gols pelo Santos Futebol Clube, Pelé marcou 1091. Represente essas quantidades de gols em cada item, completando com o que falta. Então, ó, nós temos aqui um cubo, duas placas, 8 barrinhas e um cubinho. Aí aqui embaixo você vai representar esses números e fazer a soma. E depois nós vamos escrever por extenso o nome desse número, ok? Na letra B também a gente vai fazer a mesma coisa. A gente tem ali um cubo, 9 barrinhas e um cubinho. Nós vamos representar essa quantidade em números, né? E depois a gente vai escrever por extenso, ok? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Aqui a gente vai ter um cubo, 3 plaquinhas, 2 barras e um cubinho. Então a gente tem aqui 1321, né? A gente representa por números. E embaixo nós lemos 1321, ok? Então assim vocês vão fazer essa primeira atividade. Número 2. O ábaco é um dos mais antigos instrumentos usados para registrar a contagem e realizar cálculos. Observe o número 1961, que nós lemos 1961, representados no ábaco. Então, vocês podem perceber
que ali embaixo no ábaco tem escrito unidade de milhar, centena, dezena e unidade, né? Aqui do ladinho tem a legenda, né? Pra gente identificar e saber o que representa essas letras. Então, nós vamos representar no ábaco o número de 1961. Então, na unidade de milhar, a gente coloca 1, que equivale a 1000. Na centena, a gente coloca 9, que representa 900. Na dezena, a gente coloca 6 bolinhas, que representam 60. E na unidade, apenas 1, que representa o número 1. Esse número representa o ano em que o primeiro homem, o russo Yuri, viajou pelo espaço a bordo de uma espaçonave. Esse feito motivou ainda mais o interesse do homem para chegar à Lua. Agora, de acordo com o número indicado no ábaco abaixo, complete o texto. Aqui a gente tem mais uma atividade, né? Temos o ábaco aqui, ó. Tem as bolinhas representando a quantidade. E vocês vão colocar aqui embaixo, onde tem esse espaço, a resposta. Tá escrito assim: o primeiro homem a pisar na Lua foi Neil Armstrong, tripulante da missão Apollo 11. Ao pisar em solo lunar no dia 20 de julho de... Aí você vai representar este número que tá aqui no ábaco, nesse espaço que tem aqui, ok? Ele disse a seguinte frase: um pequeno passo para um homem, um gigantesco salto para a humanidade. Então, a gente vai observar ali cada bolinha que corresponde ao seu lugar e vai colocar o número aqui nesse espaço, tá certo? Número 2. Agora a gente vai trabalhar... Então, pessoal, agora a gente vai trabalhar as ordens numéricas, tá? Na representação de um número no sistema de numeração decimal, a posição de cada algarismo indica uma ordem. Observe o número que aparece abaixo e represente no quadro das ordens. Então, aqui nós temos o número 15.468. Parece um número enorme, mas é pra gente entender que cada número tem o seu lugar no quadro das ordens, ok? Tá aparecendo aqui do lado, ó, o quadro que tá escrito assim: quinta ordem, dezena de milhar; quarta ordem, unidade de milhar; terceira ordem, centena; segunda ordem, dezena; e primeira ordem, a unidade. A gente tá muito acostumado a trabalhar com centena, dezena e unidade. Então, a gente tem aqui os números maiores, unidade de milhar, que é a família do 1000, 2000, 3000, 4000, né, e assim por diante. E dezena de milhar, que é a família do 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, tá? Não é difícil a gente assimilar os números aqui no quadro das ordens. Então, a gente vai colocar os números nos seus respectivos lugares aqui no quadro das ordens. Nós temos o número de 15.468. E como que vai ficar a representação desse número aqui no quadro? Ó, a gente coloca o número 1, que representa a dezena de milhar. Depois colocar o número 5, unidade de milhar. Centena é o número 4. Dezena, o número 6. E unidade ali é o número 8, né? Então, representando cada número na sua ordem, vai ficar assim: dezena de milhar, 10.000; unidade de milhar, 5.000; centena, 400; dezena, 60; e unidade, 8, né? Então, ficou o número de 15.468, ok? Então, agora eu vou dar 2 exemplos aqui pra gente decompor esses números, pra ficar mais fácil de vocês entenderem o que eu acabei de falar.
Nós temos aqui o número 21.593. Como que a gente vai decompor isso? Ó, ali fica 20.000 mais 1.000 mais 500 mais 90 mais 3, né? Que seria 21.593. Somando tudo vai dar esse resultado. Nós temos também aqui o segundo exemplo, 96.047. Então, a gente vai representar por 90.000 mais 6.000 mais 40 mais 7. Somando tudo, dá 96.047. Ok? Agora, nós vamos colocar em prática isso que a prof falou, pra gente tentar fixar um pouquinho mais esses números e a ordem que eles têm, ok? Então, agora nós vamos para as nossas atividades. Assim como no exemplo que eu passei, vocês vão fazer essa primeira atividade igual à explicação que eu dei, ok? Agora, assim como apresentado, decomponha os seguintes números, né? 96.423, 11.233 e 56.302, né? Você vai fazer igual eu tinha feito ali, como se fosse uma continha de somar, ok? Número 2, complete com o que falta. Nessa atividade é a mesma coisa, é o mesmo processo, só que os números já estão aqui e faltam alguns números que vocês têm que completar. Então, vocês vão ver quais são eles. Lembrando que vocês podem olhar ali no quadro das ordens e vão escrever os números que faltam. Nós temos aqui a letra A, 32.434, a letra B, 86.520, a letra C, 23.986, ok? Número 3, escreva por extenso os números, né? Então, você só vai escrever ali a quantidade de cada número, né? Aqui ao lado, 10.587. Então, é igual esse exemplo que eu tô dando aqui, ok? Letra A, 23.129. Letra B, 50.233. E letra C, 32.420. Ok? Então, vocês vão fazer essas atividades, né? Como é a nossa primeira atividade, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. E se tiver alguma dúvida, me chamem, que aí eu explico para vocês qualquer dúvida que vocês tenham, ok? E por hoje nós vamos ficar com essas atividades, tá? Eu vou ficar aqui esperando o retorno de vocês. Vou disponibilizar ali no grupo essas atividades para vocês copiarem. E qualquer dúvida a gente conversa, eu esclareço para vocês, ok? Então eu vou ficar aqui esperando. Tenham uma ótima noite e até a nossa próxima aula.